sobre recomeço. Há alguns meses atrás, em meio a toda a dificuldade que nós estávamos vivendo, né, até mesmo algumas pessoas deixando a casa do Senhor, não para outra igreja, mas para o mundo mesmo, se afastando. Meu coração ficou muito triste. E eu tive um sonho, e eu nem lembro desse sonho, mas eu sei que nesse sonho uma palavra me chamou a atenção, e eu do sonho só guardei a palavra, e foi justamente recomeço. Recomeço. E eu tenho certeza que esse ano de 2022 será um ano de recomeço para nós. Mas não só para nós. Eu tenho certeza que todos aqueles que colocarem no coração de que precisam recomeçar, Deus os abençoará poderosamente. Os últimos 2 anos, meus amados irmãos, nós temos vivido talvez os piores anos da nossa geração. Eu, enquanto vivo na terra, nunca tinha vivido dias tão difíceis. E eu sei que vocês também vão concordar comigo. São verdadeiramente os piores anos da nossa geração. Essa geração nunca enfrentou a angústia, o sofrimento, a tribulação e os dias difíceis como viveu nesses 2 últimos anos. Muito complicado, muito difícil. Pessoas queridas, nossas, partindo. E a pandemia, ela veio sobre todo o mundo. Não foi só sobre o Brasil, foi sobre todo o mundo. E ela trouxe consigo toda sorte de problema. Toda sorte de problema. E a gente pode enumerar dentre eles, o sistema de saúde das nações entrou em colapso. Que a gente tem doutores e eles vivenciaram o dia a dia disso. A gente viu o vídeo que a Igreja Assembleia de Deus doou 200 botijões, de oxigênio para Manaus, porque a cidade de Manaus virou um caos, e até os países do primeiro mundo, eles tiveram seu sistema de saúde abalados. Isso também afetou o sistema financeiro. Países que viviam em uma tranquilidade financeira, eles entraram também em colapso. Esses países que eram considerados de primeiro mundo simplesmente quebraram. Empresas faliram. O emocional das pessoas ficou abalado. Ficou abalado a tal ponto, irmãos, que ainda hoje, passado 2 anos da pandemia, ainda tem pessoas que não saem de casa. Elas se negam a sair de casa. Elas se isolaram completamente, perderam toda a liberdade. Hoje elas são presas pelo medo. Emocionalmente elas estão acabadas. Tudo isso em consequência dessa pandemia. E o que é pior? É que espiritualmente milhares e milhares de cristãos, eles simplesmente desistiram da fé. Simplesmente. Milhares de milhares. No início da pandemia, eu conversando com minha esposa, nós prevíamos algo totalmente diferente ao final dela.
A gente começou a orar na nossa casa, fazia o nosso culto todos os dias, estava em casa naquele período mais difícil da pandemia, de isolamento, de que não podia nem sair das ruas. E aí a gente imaginou que a pandemia, ela iria despertar as pessoas iriam correr para a igreja, as pessoas iriam ser despertadas, porque elas estavam vendo um sinal muito evidente da volta de Jesus. Hoje a gente, com muita tristeza, percebe que a nossa previsão não se concretizou. Porque ao invés das pessoas correrem para as igrejas, ao invés das pessoas correrem para Jesus, para Cristo, elas infelizmente se afastaram um pouco mais. Isso também vem comprovar a apostasia que tem se instalado nas nações. Cada dia mais as pessoas estão mais incrédulas, as pessoas estão desesperançosas e incrédulas no próprio Deus. E em meio a tudo isso, vendo toda essa situação, analisando todas essas coisas, foi que Deus colocou no meu coração essa palavra e esse tema, para que a gente possa pensar nele e desenvolvê-lo no ano de 2022. Eu quero recomeçar, irmãos. Ministerialmente eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar como pastor, eu quero recomeçar como esposo, eu quero recomeçar como pai, como avô que sou agora, eu quero recomeçar como irmão, eu quero recomeçar como amigo, mas eu quero recomeçar. E eu quero trazer essa palavra ao coração de vocês, para que vocês também possam pensar um pouco, analisar um pouco sobre recomeço. Porque, na verdade, queridos, eu comecei a estudar o tema na Bíblia e eu fui perceber, eu fui entender que o nosso Deus, ele é especialista em recomeço. É a especialidade dele. Ele sempre está nos proporcionando novas oportunidades. E eu queria que as pessoas entendessem isso. Eu queria que aquele casal que está enfrentando dificuldades, que está enfrentando lutas, que não está tendo entendimento, que de alguma forma a pandemia afetou a harmonia, eu queria que esse casal começasse a também pensar em recomeçar. Eu queria que esse relacionamento entre os filhos e os pais tivesse um recomeço. Porque às vezes a gente diz assim, que quando casa, continua. Não, queridos, quando casa, recomeça. Porque quando a gente casa, a gente deixa de ser solteiro. E agora a gente vai viver a vida de casado. É um recomeço. Às vezes, quando a gente não percebe que precisa recomeçar, a gente quer viver a vida de solteiro sendo casado. E isso vai causar um problema muito sério. Às vezes, a gente até encontra Jesus. Às vezes, a gente até conhece Jesus. Às vezes, a gente até crê em Jesus. Mas a gente não percebe que para servir a Jesus, que para viver uma vida autêntica, é preciso recomeçar. É preciso deixar a vida passada e viver uma nova vida. Foi assim quando Zaqueu encontrou com Jesus. Quando ele encontrou com Jesus, simplesmente a sua vida recomeçou. Ele diz assim: olha, eu era um ladrão, eu defraudava as pessoas, mas depois que eu conheci a Jesus, eu vou devolver 4 vezes mais tudo aquilo que eu fraudei, tudo aquilo que eu roubei. Ou seja, é uma nova vida, é um recomeço. Lá no livro de Lamentações, está registrado esse Deus especialista em recomeçar. Olha o que diz lá.
Diz assim, Lamentações 3, 22, 23. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Ou seja, esse renovar é recomeçar. Ou seja, todo dia a misericórdia de Deus, ela vem sobre a nossa vida, e ela vem tentando nos levar a recomeçar, tentando nos levar a não desistir, a crer, a entender que o nosso Deus é um Deus que está sempre pronto a nos ajudar a recomeçar todas as coisas. Todos os dias, todas as manhãs, as misericórdias do Senhor, elas vêm sobre nossa vida, e ela é a causa de nós não sermos consumidos, porque diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Na verdade, a vida humana, ela é um recomeço constante. A vida humana, ela é um recomeço constante. Até o cabelo, começa, a gente corta, a unha a gente corta, é um recomeço constante. Nós não podemos cair na rotina de continuar fazendo as mesmas coisas. Às vezes, até como igreja, nós erramos porque a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual se torna uma rotina. A gente faz as coisas rotineiramente, se esquece que a nossa vida, ela tem de recomeçar, e ela recomeça também espiritualmente. Há um poeta, Mário Quintana, ele disse uma frase que eu achei interessante eu colocar na mensagem. Ele diz assim: nada jamais continua, tudo recomeça. Interessante. Como é que ele entendeu isso? Onde ele foi buscar isso? E às vezes nós não compreendemos essas verdades, Agora, você pode me perguntar: o que é que eu faço para recomeçar? O que é necessário eu fazer para recomeçar? Vamos lá. Primeira coisa que é necessário para recomeçar: é necessário nós mudarmos a nossa visão. Mudança de visão. Eu tenho proposto no meu coração, não sei se vou mudar, mas ainda vou conversar com os irmãos, mas eu tenho proposto no meu coração do tema do nosso encontro de liderança desse ano seja sobre a cosmovisão cristã. Eu acho que a gente está fugindo um pouco dela. E para que a gente recomece, é necessário a gente mudar a nossa visão, a gente mudar o nosso foco. E eu quero exemplificar isso lendo um texto muito conhecido, Lucas, no capítulo 15, no verso 17. Lucas, capítulo 15, verso 17. E esse texto, ele fala de um jovem que tinha tudo, um jovem que tinha um pai amoroso, e de uma hora para outra esse jovem resolveu mudar, ele resolveu recomeçar a vida, mas de uma forma diferente. Ele foi para o mundo, ele gastou tudo que ele tinha, e ele teve de chegar ao fundo do poço. E quando ele chegou no fundo do poço, aí ele falou essas palavras que está nesse texto. Ele diz assim: então, caindo em si, olha aí, caindo em si, ou seja, mudando a visão, disse, caindo em si. Quando ele caiu em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura,
e eu estou aqui morrendo de fome. Sabe, queridos, esse texto retrata muitos cristãos que até mesmo estão nas nossas igrejas, que ainda não caíram em si, ainda não pararam para pensar, que ainda não pararam para analisar de que precisam recomeçar, precisam sair do marasmo, precisam mudar o foco, mudar a visão. Essa palavra, a palavra grega para arrependimento é metanoia. Foi o que aconteceu com o jovem rico. E significa uma mudança de ideia. A ideia dele, a visão dele era o divertimento. Ele tinha no coração de entregar-se aos prazeres. Todavia, essa mudança, essa atitude desse jovem o levou a querer comer a comida dos porcos. Não dá tempo da gente explicar, mas essa comida dos porcos naquela época era uma comida bem complicada. Eu estava lendo um pouquinho sobre isso, mas não vou. Mas aquele jovem chegou no fundo do poço, e a Bíblia diz que ele, caindo em si, ele disse: o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho um pai que os trabalhadores dele comem melhor, come com fartura, e eu que sou filho estou morrendo de fome aqui. Tá? Então, o coração do pródigo, ele agora estava disposto a se humilhar, admitir seu terrível pecado contra o pai e encarar toda a aldeia onde morava, correndo o risco de sofrer todas as consequências do seu ato. Ou seja, ele mudou a sua visão. Porque às vezes, querido, as pessoas até se arrependem, mas falta coragem de tomar atitude, falta coragem de retornar. O Davi, ele fez uma oração de um recomeço pessoal. Ele disse assim, no Salmo 51, verso 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme, não me expulse da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restaura em mim, olha aí, renova em mim, recomeça em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Ou seja, ele caiu em si. Davi, depois de pecar com Batseba, ele pediu isso. Ou seja, a sua visão outrora é uma visão pecaminosa, mas ele, quando começou a pensar em recomeçar, ele falou esse texto tão conhecido, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu quero mudar. Eu não aceito esse coração que me leva a ter desejos carnais. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova, recomeça dentro de mim um espírito firme. E restaura e recomeça em mim, Senhor, com a alegria da tua salvação. Um tempo atrás ele tinha tido essa alegria, e agora ele tinha perdido essa alegria. Mas ele quer recomeçar, ele quer voltar, ele quer retornar. Segunda atitude para que a gente recomece: também está no livro de Lucas. Lucas capítulo 15, no verso 19, ele diz o seguinte: o pródigo ainda, ele diz: já não sou digno de ser chamado
teu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todo começo, todo recomeço, ele precisa ser diferente. Se eu for recomeçar alguma coisa da mesma forma, eu não vou ter êxito. Todo recomeço necessariamente tem de ser diferente. Se há alguma coisa que você sempre erra, que você sempre peca, que te aprisiona, que te impede de crescer espiritualmente, quando você recomeçar, você tem de recomeçar diferente. Você tem que ter muito cuidado. Além de ser diferente, exige uma renúncia. Olha o que ele diz: eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu quero recomeçar, mas eu entendo que esse recomeço não me capacita. Eu reconheço que eu pequei, que eu gastei a tua herança, então eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ou seja, é diferente. Agora ele não chega lá dando ordem, agora ele não chega lá impondo as regras. Não, agora ele chega como alguém indigno. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Se você quer recomeçar, você tem de se sentir indigno. Você tem de se sentir o mais miserável de todos os homens. E ele diz também: trata-me como um dos seus trabalhadores. Tem de ser diferente e tem de ser com renúncia. Olha o que o apóstolo Paulo falou lá em em Gálatas 2, 19 e 20. A parte B do texto diz assim: estou crucificado com Cristo. É diferente. Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo, ele mandava matar os cristãos. Mas agora, no recomeço, ele diz assim: estou crucificado com Cristo, com aquele que eu perseguia, com aquele que eu levantava exército para destruir, mas agora não, agora é diferente o meu procedimento. Eu estou crucificado com Cristo. Aí ele vai para a segunda parte, ele vai para a renúncia. Aí ele diz o seguinte: e agora, ou logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, irmãos, às vezes as pessoas querem recomeçar de qualquer forma. Não dá certo. O nosso Deus, ele está pronto. E eu li aqui que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Mas para recomeçar é necessário algumas decisões nossas, algumas atitudes nossas, algumas ações nossas. E dentre elas, essa segunda ação aqui, ela tem de ser um recomeço diferente. Eu vou fazer diferente. Não vou mais fazer como das outras vezes que eu tentei recomeçar e não consegui. Eu vou fazer diferente. E Paulo diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu estou desprendido de todo o meu conhecimento. Eu estou desprendido de tudo aquilo que eu acho, que eu penso. E ele chega até Deus para recomeçar, mas totalmente se achando indigno, reconhecendo a sua... Ele diz lá em Romanos ele fala: miserável homem que sou. Ora, às vezes, queridos, e hoje se prega um evangelho de que você precisa chegar e exigir, você precisa chegar e impor. Não é assim que a Bíblia diz. Se você quer chegar, se você quer recomeçar, você tem de recomeçar da forma bíblica de recomeço. Deus vai te
te ajudar, Deus vai te renovar, desde que você biblicamente se conduza até Ele. Há um caminho. Há um caminho. O caminho quem é? Jesus. E Jesus é o quê? É a palavra. Não existe um caminho diferente da palavra de Jesus, não. Então, para que eu recomece, eu tenho de recomeçar conforme a Bíblia me ensina a recomeçar, tá? E enquanto nós estivermos cheios do nosso eu, jamais nós poderemos recomeçar. Terceiro ponto, e eu quero com esse terceiro ponto chegar ao fim dessa breve reflexão. Todo recomeço exige uma atitude. Sem atitude nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sem atitude nossa não há recomeço. Qual foi a atitude? Lucas 15, 20. Diz assim: e arrumando-se, foi para o seu pai. Ou seja, depois dele cair em si, depois dele entender que agora, ao voltar para casa, ele não teria o mesmo direito, ele próprio renunciou isso. Ele toma a última atitude para recomeçar. Ele diz assim: e arrumando-se, foi para o seu pai. Então, a terceira atitude de um recomeço, ela exige uma atitude nossa. Se nós não tivermos uma atitude para recomeçar, nada vai acontecer. E essa decisão, essa atitude vale em todos os relacionamentos. Todos os relacionamentos. Todo recomeço é preciso ter mudado a sua visão. A gente já teve, agora nem tanto, mas já teve uma visão muito machista, né? Ainda isso é muito forte em alguns lugares. Uma visão machista, em que a mulher é escrava e o homem é o senhor absoluto. Para recomeçar, precisa mudar essa visão. Agora não pode mudar para o outro extremo. Agora achar que o homem tem de se submeter a tudo e a mulher que tem de impor, né? Que é o feminismo. Tanto o machismo como o feminismo são duas situações de pecado. Isso é verdade, de pecado. Então, para recomeçar, é preciso mudar a visão. Para recomeçar, é preciso ser diferente e exige renúncia. Se você quer melhorar o seu relacionamento conjugal, observe esses passos. Porque esses passos foram os passos que o jovem, o filho pródigo tomou para recomeçar a sua vida. E terceiro, exige uma atitude. Ele voltou. Ele tomou a atitude de voltar. Ele podia cair em si, ele podia pensar diferente, mas se ele não voltasse para o seu pai, nada ia acontecer. Nada ia acontecer. Não teria um recomeço, tá? Olhe uma outra situação. Agora essa está no livro de Ruth, capítulo 1, no verso 16. Diz assim: mas Ruth respondeu: não insista para que eu a abandone, pois quero ir aonde a senhora for e viver onde a senhora viver. O seu povo será o meu povo e o seu Deus
será o meu Deus. Olha a atitude, decisão. Se Ruth não tivesse tido essa atitude, ela abandonou os seus deuses, ela abandonou a sua terra, ela abandonou a sua própria parentela, e ela foi em direção ao Deus de Israel, ao verdadeiro Deus. E o que aconteceu com Ruth? Ela se tornou alguém que faz parte da genealogia do Messias. A sua vida foi transformada, ela teve um recomeço. Ela tinha perdido o marido, ela não tinha nem o que comer. Ela, quando chega em Israel, ela tem de se submeter a um trabalho semi-escravo praticamente, de colher as coisas que sobravam, os pobres que faziam isso. Mas ela recomeçou adequadamente, ela tomou uma decisão. Antes dela tomar, a própria Noemi, a sua sogra, já tinha decidido voltar para sua casa. Ela tinha feito um caminho para Moabe, e lá em Moabe, ela perdeu tudo, perdeu o esposo, perdeu os 2 filhos, ficou passando fome, e ela decide recomeçar. Ela decide voltar para sua casa, e ela, ao recomeçar, ela volta-se a Deus. Queridos, o homem, ele só vai ser feliz, ele só vai encontrar prazer, alegria, quando ele voltar-se a Deus, quando ele retornar ao seu Criador. Enquanto o homem permanecer distante de Deus, afastado de Deus, esse homem jamais será feliz por completo. Então, essa é a palavra breve, mas é a palavra que eu quero deixar no seu coração para esse ano de 2022. Esse ano que daqui a alguns minutos nós vamos romper e nós vamos entrar nesse ano. Eu queria que você fizesse uma analisasse a sua vida, analisasse o seu comportamento nesse ano de 2021 que está passando. E queria que você colocasse no seu coração de recomeçar. O que eu preciso fazer para recomeçar? A gente falou aqui as 3 fases. Existem outras, existem inúmeras, mas eu queria me prender apenas nessas 3. Mudar a minha visão, mudar a visão. Segundo, recomeçar de uma forma diferente, mas também recomeçar renunciando. E, por fim, recomeçar tomando uma atitude. Que tal começar por hoje, né? Que tal começar por agora? Não sei se nessa noite alguém precisa recomeçar voltando-se a Cristo, voltando-se ao Senhor. Não sei se nessa noite alguém precisa recomeçar pedindo perdão a alguém. Às vezes é necessário. Talvez alguém que te magoou, ou que você magoou alguém, e essa pessoa precisa do teu perdão, precisa da reconciliação. Vá lá, recomece, revigore, reative esse relacionamento. Mas para isso, você tem de tomar essas decisões que nós compartilhamos nessa noite. Que Deus nos abençoe, que esse ano seja um ano de bênção, seja um ano de vitória, mas também seja um ano de recomeço.